noite, irmãos. Alegria estarmos juntos mais uma vez. Parece que eu vi vocês só um ano atrás. Ano passado, a piadinha, né? Era ano passado. Abre sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, por favor. Tá explicado, tomou chuva, era isso. Agora funcionou. No capítulo 1 mesmo. Amém. Quantos foram abençoados com a palavra domingo passado? Eu vi o início dela no YouTube. Depois, lá. Você não pode falar um amém muito eufórico, Cristiane, que você foi discípulo do pastor Ronaldo. É brincadeira, né? Batizada pelo pastor Ronaldo. Cristiane, a gente fazia escola bíblica, aí ela falava, mas o pastor Ronaldo ensinava diferente. Eu falei, não, tá bom, é mais ou menos assim. Brincadeira, você não falava assim que ensinava diferente. Você complementava com... Amém. No capítulo 1, versículo 1, para começar, a gente pode ler os primeiros versículos da segunda carta de Pedro. Diz assim, até o versículo 7. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora, mas você pode acompanhar na sua versão aí, não tem problema, só para você se situar. Estou também com uma segunda versão aqui, a nova Almeida atualizada, para a gente aproveitar as melhores palavras e expressões de cada uma delas. Diz assim, versículo 1, Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês, que compartilham de nossa preciosa fé. Você pode falar comigo, preciosa fé? Isso, tem outro versículo que vai falar, fé igualmente preciosa, outra versão, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, versículo 2, que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer comigo? Outra versão diz, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Versículo 3, Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si. Ou outra versão vai dizer pleno conhecimento. Mais uma vez, você pode dizer comigo, pleno conhecimento? Tenha paciência comigo, tá, irmão? Eu não gosto de pastor que fica mandando repetir também, não. Olha para o seu irmão falar, tenha paciência com o João. E eu estou vendo você que não repetiu, tá? Tá de bico. Vamos de novo, vamos começar. Você que não repetiu, tá fazendo os outros repetirem de novo. Fala comigo assim, fé preciosa. Agora fala comigo, graça e paz multiplicadas. Agora fala comigo, pleno conhecimento. Aleluia. O versículo 3 a gente está terminando. Pleno conhecimento daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Versículo 4. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. Aleluia. Ou outra diz, preciosas e muito grandes promessas. São elas, ainda no 4, que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Versículo 5. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé
essa versão diz a excelência moral ou virtude, a virtude e o conhecimento, versículo 6, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus, outra versão diz piedade, né? A fraternidade e a fraternidade, o amor. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Podemos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito Santo em nossos corações. Nós pedimos ao Senhor espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Espírito de sabedoria, de revelação e bênção no falar e no ouvir, Senhor. Eis-nos aqui, diante da carta do apóstolo Pedro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente terminou a leitura da Bíblia ano passado e nós passamos essa parte final, né? São várias cartas, livros curtinhos e a gente tem um impacto, né? Haroldo gosta de falar. Uma leitura rápida tem um certo impacto, ritmos diferentes trazem uma consequência, uma influência diferente, né? Estava lembrando disso ontem, quando no nosso Ministério ao Senhor em Jundiaí, dos setores todos, Haroldo tinha falado de um livro um mês atrás, ou um pouco mais, porque em dezembro a gente acho que não teve, não tenho certeza. E aí ele trouxe o livro ontem, os irmãos pegaram, estava meio camuflado. Não ia comprar mais um livro não, tenho bastante livro para ler ainda. Aí na hora de dar tchau para ele, falou, e aí, já pegou o livro? Aí eu titubeei na hora, falei, ainda não. Aí ele, toma aqui, ó, o Pix está escrito ali. Aí eu comprei o livro. Aí quando eu cheguei em casa, né, aí eu lembrei disso que ele fala. O que pode mudar destinos e decisões? Pessoas que você conhece e livros que você lê. Eu lembrei disso. Tem tempo que eu não... É verdade. Às vezes Deus coloca pessoas estratégicas, pessoas que você não imaginava e te dá um insight, te dá uma outra ênfase na carreira profissional, negócio, mudar de cidade, né? E livros que a gente lê, que em certos momentos da vida, parece que traz você para enxergar algo que você não estava enxergando, né? E assim a palavra de Deus. A palavra de Deus, a gente lê ela e a gente está em um momento da vida. E o Espírito Santo é uma pessoa e tem desejos, emoções, ele trabalha no nosso interior. Então, o impacto que tem aquele trecho, aquele livro da Bíblia, naquele momento da sua vida que você leu, é diferente de um outro momento. Por que a gente... o irmão João Walker falava isso, né? Leia a Bíblia toda e sempre. Aí o Haroldo está nos lembrando dessa frase. Porque é uma verdade. Lê a Bíblia toda porque nós queremos saber de toda a história, de todo o plano. Deus é um Deus relacional que vai se revelando através das histórias. Eu compartilhando na igreja caseira, há 2 semanas atrás, como a história de José do Egito sempre me pega. Aquela história é muito forte, é muito bonita, é um homem quebrantado, um jovem. Toda vez que eu leio, ela me pega. Você já teve essa experiência? De ver toda a jornada? A gente sabe, né? A gente sabe o que aconteceu, mas você vai lendo, você vai entrando ali no drama. Traição da família, escravo, estrangeiro. E aí Deus era com José e abençoou ele, sendo escravo, abençoou a casa de Potifar. A Bíblia fala que Potifar, vendo que tudo que José fazia, que Deus abençoava, colocou ele como chefe. Olha o testemunho. Enfim, mas então é assim que funciona a nossa persistência. Alguém disse uma vez, a Bíblia
é um livro mais profundo do que extenso. Alguém diz que a Bíblia pode ser riachos para um veado saltitar ou profundos oceanos onde a baleia consegue nadar. Então, com isso, a gente leu algumas palavras de Pedro, mas por que eu estou dizendo isso? A gente terminou a leitura da Bíblia, e aí o que a gente faz? Começa do início, aleluia! O mundo vê isso, né? Minha mãe uma vez foi fazer a cópia do áudio no pendrive, ela já testemunhou isso, não sei quantos lembram. E aí, o carinha lá, era senhor? Mas a senhora vai ouvir tudo isso? A gente lê também. Lê a Bíblia toda. Mas daí, quando termina, a gente procura fazer em um ano. A gente começa de novo. Vocês começam de novo. Mas não é no sentido ritualístico, não é no sentido mecânico. Pelo menos não é assim a disposição do nosso coração, né? Tem dia que a gente vai estar meio desanimado e a gente esmurra o nosso corpo, né? Paulo vai falar. E nem é todos os dias que a gente tem revelação do Senhor e as histórias são emocionantes. Não é. Mas, como um garimpeiro que está à procura de ouro, que encontra cascalho e lama e pedra, cascalho, lama e pedra, e sei lá, madeira, cascalho, aí uma pepita de ouro. Uma pepita de ouro, meus amigos, vale muito dinheiro. Quem sabe quanto que está uma onça de ouro a medida? A última vez que eu vi, acho que era R$300 a grama, eu acho. O quilo é uma nota. Então, achamos. O que significa achou ouro? Achou ouro é o Criador dos céus e da terra se revelou, se fez conhecido, se mostrou e escreveu através do cano, a gente vai chegar nisso. Pedro, o apóstolo Pedro, trazendo a importância, a verdade do testemunho dos profetas e do testemunho apostólico, os próprios apóstolos escreveram. Deus se revela ao homem, né? Os primeiros 11 capítulos da Bíblia é o que a gente chama de história primitiva. Não sabemos ao certo quantos anos se passaram, ou milhares de anos, mas ele traz sabido Antigo Testamento em hebraico, alguns livros em aramaico, o Novo Testamento já no tempo de Jesus ali em grego, né, a língua da época, e hoje está em português. Então, o Criador dos céus e da terra, que tem a história em suas mãos e tem o plano eterno, trouxe conhecido, está escrito, todos nós fomos alfabetizados, em português, e não só isso, não é somente transcendente no sentido de o plano de Deus, a história da criação, quem é Deus, está muito longe, né? Mas é sobre mim, os meus medos, os meus temores, o Criador que conhece o meu coração, as saídas da vida, está ali, escrito. Então a gente lê a Bíblia por causa disso. A gente lê a Bíblia com expectativa, seguros na promessa do Espírito Santo, que é o próprio Deus, que agora mora em nós, trazendo vivo a letra, né? Chama de logos ali, no grego, apenas a letra, mas quando ela se torna vida e cai no meu coração e fala ao meu espírito, ela é uma palavra, a gente diz, rema, no grego também, uma palavra que se tornou viva e descortinou os meus olhos e gera uma virtude no meu interior. Então não é um livro comum, não é perda de tempo, não é para encher de informação a minha mente, para eu me orgulhar. Se eu ou você está estudando a Bíblia demais e a gente está achando que sabe demais, a gente não está estudando direito a Bíblia. Quanto mais você estuda, mais você sabe que, eu sei
Quase nada. Deus, Ele é soberano. Haroldo gosta de falar isso nos sinais de Apocalipse, né? Deus vai fazer de um jeito. Um dia está marcada a data. Amém. Mas estou dizendo tudo isso para dizer que começou o ano e a gente teve o nosso primeiro culto e Abnério ficou queimando com a carta de Pedro e trouxe uma mensagem sobre Pedro. E naquela semana a gente reunindo, ele perguntou quem queria continuar e eu fui afetado pela mensagem dele e falei, eu quero. E aí fui meditar na carta de Pedro e também recebi muita bênção do Senhor. Mas eu tinha lido a carta de Pedro, tanto é que acho que ele vai vir por agora, pode ser que ele pregue em 2 Pedro, mas a palavra de Deus é rica e cada um traz uma ênfase, né? E tem muito a ver com esse início de ano, início, renovo, né? O mundo faz promessas, o mundo, sei, quem treina na academia está vendo que está meio cheio a academia, né? Tem neguinho saindo pelos armários, está lotado. Eu estou na academia, 6º mês de academia, vou fazer essa semana. E comer alimentação também, passei na nutricionista, cortei doce, perdi peso, ganhei massa magra. Tô firme, né, Reginaldo? Minha mulher falou que eu tô mais bonito. Mas não esquece daquele conselho de Paulo a Timóteo, você lembra daquele versículo? O exercício físico tem pouco proveito. Já viu isso? Está na Bíblia. Aí ele continua. Mas a piedade aproveita aqui e na era vindoura. Eu me apegava nesse versículo aí. Agora eu estou do outro lado. Pedro está escrevendo a primeira carta. Ele está escrevendo aos irmãos, os irmãos que estavam dispersos, né? Convertidos ao Senhor, mas estavam por conta da perseguição. Foi por volta do ano 68 a segunda carta, depois de Cristo. E a primeira carta, ele traz muito sobre essa perseguição que os irmãos estavam sofrendo e trazendo a memória deles, que não é em vão, que vale a pena no Senhor, e trazendo muito da identidade desses irmãos. É na primeira carta que Pedro vai falar, vós sois raça eleita, lembra disso? Sacerdócio real, nação santa, povo que não era santo, não era escolhido, né? Não são judeus, mas de todos os povos que se converteram. E na segunda carta, que a gente está lendo aqui, o apóstolo tem uma ênfase maior. Ele passa a primeira parte, a gente vai falar, alguns versículos que a gente leu, sobre esse pleno conhecimento, sobre essa graça e paz que podem ser multiplicadas. Mas a ênfase principal da carta tem a ver com os falsos mestres que tinham naquela época. A gente nem leu, nem chegou ainda no capítulo 2. Mas antes de chegar nos falsos mestres, Pedro então está falando sobre ele ser escravo e apóstolo de Jesus, servo, né? Diz uma versão, e fala sobre a preciosa fé. Fé preciosa. Nós precisamos crescer nessa fé. Essa é a mensagem desse início da carta de Pedro. Mas antes de falar, nós precisamos crescer na fé, nós precisamos lembrar e firmar, conhecer a salvação que Deus nos deu. Então, antes de dizer que a gente precisa crescer na fé, essa fé não é minha. Então, o que ele diz no versículo 3? Deus, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida. Ora, o versículo 1 vai falar, fé preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós somos salvos, Paulo vai escrever em Efésios, né? Somos salvos pela graça, por meio da fé. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então Pedro vai ensinar a gente
está ensinando à igreja, aos irmãos dispersos, sobre crescer, desenvolver a fé preciosa. Mas antes disso, eu e você precisamos estar claro e sempre lembrando, conheça a sua salvação. Ela é sustentada pelo poder de Deus. A nossa salvação não é porque a gente era bonzinho, tinha um potencial. Sem Deus, Romanos é muito claro, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele está dizendo que Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de piedade, uma vida de devoção. Quem que concede? Deus. Tudo que precisamos. Então não é porque você conseguiu cumprir a leitura da Bíblia. Amém, irmãos? É meio quase contraditório, mas a Bíblia é cheia disso. A gente chama de paradoxo. A gente vai ler a Bíblia? Nós vamos ler a Bíblia. Mas a gente é salvo porque lê a Bíblia? Não. Se eu não estou lendo a Bíblia, Deus está triste comigo? Não. Mas pode estar? Pode. Você é esquizofrênico? Você é doido? Olha para o seu irmão e fala assim, ó, é para ler a Bíblia toda e sempre. Mas se você não lê a Bíblia, Jesus te ama. Você não falou, né, esses dois vezes. Se você ler, Jesus te ama. Irmãos, mas o que eu quero dizer? Pedro vai chegar nesse esforço para corresponder a essas preciosas promessas. Mas antes de Pedro falar isso, todas as coisas foram concedidas que nós precisamos pelo poder divino. A nossa salvação é sustentada por Deus. Somos salvos por Ele. É por meio dEle. Não é o nosso braço. Não é o nosso mérito. Amém? Então ele vai dizer que Ele nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa, eu estou no versículo 4, de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Vamos lá. A gente às vezes mede a nossa progressão, início de ano é bom, né? A gente olha lá para o nosso patrimônio no imposto de renda, daqui a pouco vai chegar o imposto de renda. Não sei quanto já sabe do que eu estou falando, mas tem lá dinheiro no banco, saldo no último dia do ano, está escrito lá, né, contabilmente. Tinha um negócio de sacar todo o dinheiro, no último dia, o leão não vê. Tem os bens e direitos. O que você tem de patrimônio? Cursos que você queria fazer, especialização. O que mais que a gente mede a nossa vida? Netos, tem competição de neto aí. Eu e a Kel tá 2-2, mas a Sara com 18 anos já empatou tudo. Cadê a Sara? Aí ficou 2-2, mas quem sabe, né, amor? Vamos orar, né? O que mais que a gente mede? Só nós temos no Senhor grandes e preciosas promessas, irmãos. E eu não estou falando somente Charles Spurgeon, naquele devocionalzinho que eu mandava para os irmãos todo dia. Tem um deles que ele vai falar sobre bênçãos temporais e bênçãos atemporais. Então, glória a Deus, casamento, casa própria, pós-graduação, sei lá, o que a gente pode ter de bênçãos temporais, não é ruim. Nós temos a criação de Deus, os princípios de sabedoria, semeadura e colheita, a gente vai ter bênçãos temporais. E o nosso coração não pode estar nisso, né? Mas existem as bênçãos atemporais, os frutos do Espírito em nosso interior, crescer em generosidade, santidade, ser conhecido do Senhor, ser quebrantado e humilde, manso, tudo isso também são
ambições santas que o Senhor deseja para nós, Pedro está falando, nós temos muito grandes promessas, a outra versão, preciosas promessas. Poder de Deus para a igreja, dons, você e eu estar atuando no lugar certo, tocando as pessoas certas, isso precisa encher o nosso coração. Nós podemos, Paulo escrevendo sobre os dons, na carta aos Coríntios, ele vai falar, não sejam ignorantes a respeito dos dons, escrevendo para a igreja. Você sabe o que é os dons? Em outra forma de dizer, né? Paulo está falando, vocês têm que saber, irmãos, são 9 dons, e ele escreve, desejai ardentemente os dons espirituais, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, poder para curar, poder para operar milagres, fé. Então, nós temos preciosas promessas. E aí ele vai dizer que, no versículo 4 ainda, são elas que permitem vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então, essas preciosas promessas, por causa da glória excelente de Deus, foi excelência de Deus, Ele que nos salvou, Ele que nos dá, outorga liberalmente essas preciosas promessas, tem como objetivo nos fazer participantes da natureza divina e santificação, outras palavras, escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Esse é um bom motivo de oração para o seu caderninho. Você ainda tem seu caderninho de oração? Não precisa responder. Tem lá os áudios de oração? Dá uma balanceada lá, se tem muita bênção temporal e pouca bênção temporal. Senhor, preciso trocar o Pois É. Lembra que tinha o Pois É? Primeira vez que eu ouvi falar, o carro chamava Pois É. Foi o meu sogro que colocou o apelido. Lembra disso? Pois É. Sei lá, as bênçãos temporais, né? Responde só para você aí. E as bênçãos atemporais? Senhor, eu preciso ser mais manso. Tenho que irar menos. Senhor, aquela mentirinha para escapar lá, esse ano aqui. Senhor, quero crescer em santificação. Senhor, santidade. Então, tem a ver com a gente ser participante da natureza divina. Esse negócio de ser participante da natureza divina, a gente não entende muito bem. É um tanto misterioso e grande demais. Mas um pouquinho, tipo, o Deus Criador, que sempre existiu, começa o primeiro versículo da Bíblia, no primeiro capítulo, não explica Deus, só fala, no princípio Deus criou. E nós somos criaturas de Deus. E depois da queda, começa o plano de redenção da humanidade, que é plenamente cumprido por meio da vinda do Filho de Deus, que é Deus, que se esvazia, que trilha um caminho de obediência radical até o fim. E por causa dessa obra da cruz, o sacrifício perfeito, o pagamento da justa ira de Deus pelo pecado é feita, e a partir dele, uma nova criação é gerada. Homens e mulheres nascidos de novo com o Espírito de Deus. Participante da natureza divina. Agente criatura se torna uma nova criação, capaz de ter comunhão com o Criador, um relacionamento, um deleite, um desfrute, que não vai terminar no último dia de nossa vida aqui, a morte, porque não segurou Jesus, não vai segurar a gente, aleluia. O Espírito que ressuscitou Jesus, a palavra diz,
vai nos ressuscitar no ressoar da última trombeta, e nós teremos plenamente a comunhão com a natureza divina. Então, nova criação, que é o novo nascimento, e a Bíblia chama o Filho como noivo, Apocalipse fala da igreja como a noiva de Cristo. O casamento é a plenitude da intimidade, amizade, deleite, confiança, que nós coletivamente teremos com o Filho. Que doido! Mas o Senhor pode nos ajudar. Então, todas essas grandiosas promessas, para a glória de Deus. O que é para a glória de Deus que Pedro está falando? O plano. Mas por que então Deus sabe todas as coisas? Permitiu a Eva ser tentada, comeu do fruto, e Adão também. E começa toda a história narrativa bíblica. No fim das contas, Deus é mais glorificado. O pecado, a desobediência, a independência do homem, representando ali Adão, todos nós seríamos essa decisão, trouxe uma ruptura e uma maldição crescente. Tem um colega de pastor lá que ele chama, é um câncer, a metástase. O pecado é terrivelmente impregnado, não só na humanidade, mas até na criação. E Deus, lá no Éden já, providencia, Ele traz a sentença, a maldição, mas Ele traz a promessa que da descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E na sequência, eles estavam cobertos com folhas, e Deus fala que cobriu eles com pele de um animal morto ali. E lá em Apocalipse tem uma versão que diz, João escrevendo, que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Então, homens e mulheres criados com, se é que a gente pode chamar isso, com poder de decisão. Quem nasce, já nasce separado de Deus. O livre-arbítrio, no fim das contas, era Adão e Jesus que teve. Se a gente for estudar certinho. O Evangelho diz isso. Quem viveu uma vida justa aos olhos humanos, a justiça do homem não é capaz de tampar, de pagar o tamanho da ofensa do pecado. Então, olha o plano. Sabe o que vai acontecer? Por causa da obediência de Jesus, por causa do plano de Deus, de criar todo o universo para ter um planeta dentro do universo, chamado planeta Terra, com homens feitos à imagem e semelhança de Deus, que ouviram a narrativa da história da humanidade, creram, o Deus entra na história, a glória que o Senhor vai ter, de ter muitos, milhares, como o seu próprio Filho, é uma glória maior. No fim das contas, Deus vai receber toda a honra e glória, porque é por Ele, Paulo escrevendo aos Romanos, Ele escrevendo sobre o Evangelho, os primeiros capítulos fala da perversidade da humanidade, e Deus entrega o homem à sua própria maldade. Uma das formas de Deus punir a humanidade é entregando aos seus próprios pensamentos e imoralidade. É assim. Agora, na mesma carta a Romanos, aqueles que são filhos, Deus corrige, disciplina, E aí, os capítulos 9, 10 e 11 fala do plano de redenção. Deus escolhe Israel, entrega os oráculos, as promessas, os patriarcas. Então, como uma nação entre os povos,
No fim das contas, Israel tropeça, não reconhece Jesus, e Paulo escrevendo, mas quando eles voltarem, todo o plano de Deus, o que vai acontecer nada menos é que a ressurreição dos mortos. Aí termina essa parte de Paulo escrevendo a história do Evangelho, de como Deus nos salva. O que ele escreve no finalzinho do capítulo 11? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Um pouquinho antes ele fala quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis seus pensamentos. Quem sondou a mente de Deus? Olha que história do Evangelho, olha que Deus que se envolve, relacional, o Deus que se esvazia, se torna homem. Aleluia. Então, quando Pedro está escrevendo, nós vamos ser participantes da glória de Deus. Da glória de Deus. É algo que o Espírito pode ir revelando devagarzinho para a gente. Essa semana a gente recebeu lá na prefeitura da cidade que eu trabalho, que agora eu trabalho em um posto de atendimento, uma mini agência dentro do Paço, que eu atendo só os servidores. Acho que a maioria já sabe, né? E aí eu vi no status do prefeito lá, amanhã vamos receber o secretário do Desenvolvimento do Estado de São Paulo, tem o nome dele lá, né? E aí, beleza, eu vi esse status, que legal, uma palestra, né? E aí, no final daquele dia, o pessoal estava trazendo umas cadeiras diferentes, falei, é amanhã, né? Beleza. E aí, no outro dia cedinho, quando eu cheguei antes das 8, já tinha visto dentro do pátio um carro diferente, com adesivo do Estado de São Paulo, 2 caras de fora, assim, de terno, sem gravata, mas de terno. Eu não sabia ao certo quem era o secretário, mas não era nenhum deles, era o segurança que veio antes. Eu contei isso na igreja caseira semana passada. Aí beleza, aí tô lá, e aí eu fui para minha sala, para a agência, mas estava de olho. Eu tô com a colega de férias, então tô cheio de serviço. Aí estava lá adiantando, mas estava com vontade de ouvir. Aí eu fui pesquisar um pouquinho de quem era o secretário, vi um resumo, um currículo, um homem do mercado, um homem que tem empresas em várias ênfases, engenheiro, em várias frentes diferentes, né? Foi CEO de muitas empresas. Aí eu vi o plano, por que ele está rodando as cidades do país, né? O governador está querendo fazer um trabalho legal, né? Aí beleza. Mas por que eu estou contando isso? Aí deu certo horário que eu vi, foi chegando os empresários da cidade, eu vi assim no pátio. Quando eu saí assim para dar mais uma olhada, lá tem um colaborador, eu acho que é servente, que ele sempre ajuda. Ele é um senhor não tão velho, pouco cabelo aqui em cima, sabe aquele modelo assim? Um dentinho falhando, gente finíssima, o que melhor me acolheu quando eu cheguei lá. O nome dele é Gerson, mas o apelido dele é Formiga. Só conhece como Formiga. E todo dia ele tem uma piadinha nova, sabe? Aquelas do livro do Regis. É legal. Não sei o quê. Nossa, eu dou muita risada. Beleza. Aí, ele estava correndo para lá e para cá. Eu falei, e aí, Formiga? Ele falou, vai vir um homem importante aí. Mas ele estava com uma camisetinha normal, que ele sempre está. Às quintas-feiras, sabe qual piada que é? Né? Ele fala, João, hoje é igual o Magazine Luiza. Eu falei, por quê, Formiga? É só amanhã, sexta-feira é amanhã. Porque eu não trabalho na sexta, né? Entendeu? E aí, daqui a pouco chegou um outro do Sebrae lá, aí ele falou, quem que é o homem? Eu falei, eu não sei não. Tinha bastante gente assim. Aí ele brincou, eu não fui convidado. Como assim? Tipo assim, ele brincou que... como se ele fosse importante, mas ele brincou, foi uma brincadeira. E eu fiquei meditando. E aí começou a palestra, a agência não tinha aberto ainda, eu fui lá, estava muito cheia a sala, eu fiquei do lado de fora, a porta estava aberta, mas eu conseguia enxergar ele, tinha muita gente. Eu vi um pouco dele falando, sem nenhum script, citando as cidades, a média de população de cada cidade, 645 municípios do estado de São Paulo, onde ele rodou, quanto tempo mais ou menos, onde estão as principais empresas, o projeto de descentralizar, né, que tem
os grandes polos, né? A própria cidade de São Paulo, o Vale São José dos Campos, e começou a falar de uma maneira de quem conhece, né? E eu voltei, aquela semana na Igreja Caseira, eu trouxe essa meditação sobre o reino de Deus. A gente está falando aqui, a gente leu sobre essa glória que está por vir. Ele é uma pessoa importante, tinha muita gente importante, eu nem conheço muitos, talvez tinha vereadores, tinha os principais empresários aí da cidade. Mas no reino de Deus, o meu amigo Formiga, se ele leu a Bíblia e entendeu, o reino de Deus tem a ver com fidelidade e perseverança. Não tem a ver com quem é muito visto aqui, quantos dons você tinha, não. Ele era o cara. Depende também, né? Se Deus colocar isso na sua mão, de ser um influencer, a quem mais é dado, mais será cobrado. No reino de Deus, fidelidade e perseverança. Já pensou naquele dia, quando Jesus vier? E você e eu foi fiel e perseverante naquilo que Ele colocou na nossa mão. Pedro está falando que é possível multiplicar a graça. Multiplicar. E aí, ele vai, aí sim, conheça a sua salvação. Ela é sustentada por Deus. Deus nos concedeu tudo o que precisamos para uma vida de piedade e devoção. Aí sim chega no versículo 5, que é o versículo 5 mesmo. Esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Aí ele fala, acrescente à vossa fé virtude. Essa versão trouxe excelência moral. Então a gente vai acrescentar, ao se esforçar, não é para ser salvo, isso está claro para nós. A salvação é por meio pela graça, por meio da fé, somente. Não vem de obras, mas existe uma jornada de santificação do Espírito trabalhando em nosso interior. Então, ele vai falar, acrescente à vossa fé virtude, e à virtude conhecimento, e ao conhecimento domínio próprio, e ao domínio próprio piedade. É isso? Perseverança primeiro, e a perseverança aí sim piedade, ou devoção a Deus, e a devoção a Deus fraternidade, e a fraternidade o amor. Olha só o que Pedro está falando. VCDP PPFA. Fala comigo assim, ó, VCDP PPFA. Ju, põe a outra versão nesses versículos, por favor. Você não falou, né? Fala comigo. Ó, V de virtude, conhecimento, domínio próprio. Piedade, perseverança, fraternidade e amor. VCDP PPFA. Então ele está falando, acrescente à fé virtude, excelência. O que é excelência, irmãos? Excelência é o seguinte, tem um dos evangelhos que Jesus deu um sermão grande, chamado Sermão do Monte. O sermão dele, basicamente começa com as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, os pacificadores herdarão o reino dos céus, bem-aventurados que choram, é tipo de ponta cabeça. O reino de Deus, John Stott vai falar, é a contracultura cristã. Bem-aventurados que são perseguidos, bem-aventurado é feliz, oh aleluia! E aí depois, não bastasse as bem-aventuranças, Jesus começa a descer o reio. Você vai orar? Entra no seu quarto, ore secreto, feche a porta, e o Deus que está em secreto te recompensa. Não ora como aqueles que vão para a praça, não dê o jejum, não dê esmola e toca a trombeta. Vai fazer jejum? Lava o rosto, fica feliz, fica alegrinho. Fala, seu irmão, fica alegrinho, irmão. O sermão do monte. Sermão do monte. Te bateram num lado, na face? Dá o outro. Te pediram para andar uma milha?
anda a segunda. Você ora, você gosta dos seus amigos? Não, ora por seus inimigos. Ama os seus inimigos. Está escrito na Bíblia, irmãos, isso aí. Você acha que é fácil de cumprir? Impossível aos olhos naturais. Mas essa obra do Espírito em nós, irmãos, acrescente a vossa fé virtude. Virtude é tudo que o Senhor está querendo liberar em nós. Por que eu falei isso? Excelência. Dentro do Sermão do Monte, Jesus fala uma frase assim, tem um versículo lá. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Não quer participar do reino? Mas o que eu quero dizer, animar os irmãos, que o Douglas trouxe uma mensagem muito forte sobre isso, né? Quando ele fala sobre a cobiça, ele fala sobre a diferença do reino e do imperador. A gente tem em Deus todas as virtudes escondidas. Ele deseja trabalhar em nós. E quando a gente se inclinar ao Senhor, quanto mais nós nos voltamos ao Espírito, quanto mais nós nos arrependemos, porque essa é a jornada de santificação, enxergar que a gente errou e mudar de direção, crendo na obra de Jesus, no poder do Espírito Santo derramado em nós. Então, Pedro vai falar, acrescente a vossa fé. Depois de ele ter falado, nós somos salvos, nossa salvação é sustentada por Deus. Acrescente a vossa fé virtude. E a virtude, conhecimento. Como eu vou desejar as preciosas promessas se eu não sei, não conheço? Minha vontade era falar a carta toda de Pedro. Era o planejamento inicial. Lá em Jundiaí eu consegui chegar no capítulo 2. Aqui todo mundo, acabou o tempo já. Mas essa carta é preciosa, irmãos. Se vocês depois puderem continuar lendo, ele vai falar, conheça a sua salvação, é sustentada por Deus, é cercada pelas graças cristãs, ela tem recompensas, ele vai falar sobre isso, a gente não leu o versículo, mas nós entraremos, receberemos, ele usa o termo, uma melhor entrada no reino dos céus. E o capítulo 2, onde ele entra nos falsos mestres propriamente, ele vai falar, cuidado com os falsos mestres, que ensinam heresias, que têm uma vida imoral. E Pedro começa a escrever sobre os falsos mestres, só que está bem caricato ali, os falsos mestres que Pedro está escrevendo, é de Satanás, é fácil para pegar, para ver. Fala mal dos seres celestiais. E aí, na minha leitura e meditação, e isso eu trouxe em Jundiaí, quando fala falsos mestres, não pega a gente direitinho não, porque a gente conhece os irmãos, os pastores, os presbíteros, no sentido da nossa liderança, que não anda sozinho, que caminha em relacionamento uns com os outros, com conferência, com irmãos do Brasil, fora do Brasil. A gente conhece a vida de simplicidade, não se apega ao título, por exemplo, do serviço. Ninguém não chama, lá em Jundiaí a gente não chama não, pelo nome, pastor ou apóstolo, fulano, e eles ensinam a não chamar. Então a gente fica tranquilo, e é bom ficar tranquilo de certa forma, mas Pedro está rasgando o verbo com os irmãos que estavam sendo levados. Mas se a gente trocasse a palavra falsos mestres para o propósito, para a finalidade do falso mestre, que é? Esses falsos mestres são os que ensinam e vivem em pecado, rejeitam a Cristo, adulteram a verdade e distorce, traz uma ilusão daquilo que é a palavra de Deus. Como será que estão os meus canais do YouTube que eu acompanho semanalmente? Quem são as pessoas que eu sigo no Instagram, que eu sigo nas redes sociais? Mas eu sigo, você sabe do que eu estou falando. Eu curto política, economia,
tem uns carinha que toda semana eu ouço. Não são cristãos, a maioria deles. Tem um lá que é cristão, mas é muito doido. Fala palavrão, mas é cristão. Mas o que eu quero dizer, aqui pega um pouco mais a gente. A gente está em meio aos irmãos, à igreja, a gente confia em irmãos que amam o Senhor também, que tem um zelo pela palavra. Mas e no dia a dia? Quem está moldando a sua cosmovisão, a maneira de enxergar o mundo? Irmãos. Séries, filmes. Na época que eu era pequeno, meu pai falava muito de novela. Olha a novela, irmão. Olha o próprio nome, é um nó na vela. Vai perder a sua vida. Mas não é só isso, mano. Você lembra disso? Ai, ai. Irmãos, a gente é cercado e sem perceber, está ouvindo pessoas que não têm a visão do reino. E a gente está tomando decisões, inclinando o nosso coração, enchendo o nosso coração de coisas, de estilo de vida que é mostrado, do que é felicidade, qual a tendência e ênfase que é do esquema desse mundo, que eu não vou conseguir chegar mais. Está no capítulo 2 também. Conheça os seus adversários, os nossos adversários. Irmãos, aí pega a gente. Eu até leio a Bíblia, mas eu consigo gastar 1 hora, se for contar, ouvindo esses aqui, ó. O que pega você? Pode ser diferente. A teoria de conspiração, aí começa a assistir um vídeo atrás do outro. Pegadinha do Silvio Santos. Sei lá. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é assim. E aí a gente tem o capítulo 3, né? O capítulo 3, Pedro vai falar sobre a profecia bíblica. Conheça a profecia bíblica. O dia do Senhor é uma verdade. E aí Pedro começa a falar: os elementos serão consumidos pelo fogo. A terra foi criada em meio à água, mas está preparada para ser queimada. E a gente começa a ler Apocalipse. Antes de Pedro falar isso, ele vai falar assim: vão surgir vão surgir zombadores. Vai falar: o dia do Senhor não estava para chegar? Não falou que ele ia voltar? Aí Pedro fala: não se engane, não se engane. E aí, meditando nessa palavra, desde outra vez, eu comecei a fazer uma leitura rápida de Apocalipse. A gente tem o primeiro capítulo, o primeiro versículo, começa: esta é a revelação de Jesus Cristo que Deus deu aos seus santos e das coisas que em breve acontecerão nos últimos dias. Feliz, bem-aventurado aqueles que leem e ouvem as palavras desse livro. Aleluia! E começa, e João estava preso na ilha de Patmos, e aí ele vê a porta aberta e ouve a voz, e aí o capítulo 2, ele sobe, né? E depois vem as cartas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí, aos capítulos 2 e 3, os capítulos 4, ele está diante da sala do trono. Um mar de vidro como esmeralda, aquela realidade que João vê e escreve, é hoje. Lembra do versículo 1 de Gênesis, capítulo 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia, toda a realidade criada, ela chama de céus e terra. Os céus é um lugar. O céu não é uma outra dimensão. O céu é um lugar físico que está no alto, onde Deus construiu o seu trono. E aí a gente tem o capítulo 4, toda aquela cena da sala do trono e aquele sentado no trono rodeado pelos seres viventes, e 24 anciãos com as suas coroas, e se prostram e jogam as coroas. O capítulo 5, ele olha e vê ao lado daquele assentado no trono, um cordeiro como se tivesse sido morto, mas vivo estava, venceu. Vou beber mais água. E aí começa o drama. Fala que tinha um pergaminho, um livro, um rolo
na mão daquele que estava sentado no trono, e ninguém era digno de abrir o livro, o rolo, nem sequer de olhar para ele. E aí João chorou. Ninguém foi achado digno nos céus e na terra. Aí o anjo vem para ele: ô campeão, deixa eu te contar um negócio aqui. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e é digno de abrir o livro e romper os seus selos. Aí começa, ele abre o primeiro selo, sai os cavalos, o cavalo branco que vem trazer aquela falsa paz, ele sai para vencer. Aí na ordem eu não lembro, mas tem o cavalo preto, o cavalo amarelo é fome, peste, a morte. Tem um quadro, assustou? O coração está batendo aí. O inferno acompanha. Essa semana eu estava, acho que o Léo tem uma camiseta, a ortodoxa fez, atrás é uma pintura de um quadro, de um pintor que eu não vou lembrar o nome, Gustavo Droné, do século XIX, que é a morte vindo num cavalo meio estranho, seguido por demônios. Olha que ousadia desses gospel, né? Mas não é gospel. E aí, atrás essa pintura grande, meio ofuscada, para não ficar tão de terror, para não ofender os evangélicos. Aí está escrito a visão da morte. E na frente a frase assim, ó: a morte da morte na morte de Cristo. Você não fica animado, irmão? Meu Deus, não consumou, a morte ainda existe, o seu aguilhão está aí, o seu poder está aí, o seu aguilhão é o pecado, a morte atua, mas tem uma promessa, e Apocalipse dizendo que o último inimigo a ser vencido é a morte. Não vai ter mais morte não, meu amigo. E aí, abriu os cavalos, vêm, aqueles cavalos, e é o primeiro selo, depois tem um segundo selo, e aí 1/4 da terra morre e vem juízo, selos. No 5º selo, fala que tem um anjo gritando: ai, 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 terror está vindo, dos últimos 3 selos, e aí abre Zika, terrível, escuridão no sol, flagelos, úlceras, e o texto diz que os seguidores do anticristo e aqueles que tinham a marca da besta, não vai dar tempo da gente pegar esse panorama, estou falando o que eu lembro, e enquanto eles sentiam, agonizavam, a palavra fala que eles blasfemavam contra Deus e não se arrependiam. 6º selo, 7º selo, depois que abre o 7º selo, vem os 7 anjos se posicionam para tocar as trombetas, e vem o primeiro anjo da primeira trombeta, e eu não vou lembrar da ordem, mas certo momento, vai 1/4 das águas do mar, vai vir uma montanha em chamas, vai ser Êxodo, os juízos de Deus contra o Egito, multiplicado numa esfera mundial, e muito maior. Enfim, quando Pedro escreve: não se deixe enganar por esses zombadores, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que ele deseja é que todos se arrependam. É o versículo 3. E aí, o capítulo 3. No meio disso que Pedro fala que a terra está sendo preparada para o fogo, que é tudo isso que vai acontecer em Apocalipse, Pedro vai dizer: que tipo de pessoas deveis ser? Como deveis viver? Aí ele continua dizendo: ansiando e apressando o dia do Senhor. Santificação está ligado com revelação do dia do Senhor. Então, numa próxima oportunidade, eu posso continuar falando sobre essa carta que está cheia no meu coração, mas o Pedro, o apóstolo, escrevendo, ele vai dizer que nós somos salvos por meio do poder de Deus, e nos foi concedido, conheça a sua salvação, já nos foi concedido tudo o que precisamos para uma vida de piedade, de devoção, de crescer no Senhor, de receber mais graça, de ser multiplicado. Firmados nisso, para a glória de Deus, ele vai falar: esforce ao máximo para corresponder a essas preciosas promessas que ele tem.
acrescente à vossa fé virtude, à virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio piedade, a piedade perseverança, e a perseverança fraternidade, e a fraternidade o amor. Amém, irmãos? Basicamente era isso, o tempo é contra nós, mas a virtude, o conhecimento, o domínio próprio tem a ver com a nossa jornada individual. Mas quando entra na piedade ou devoção mútua, tem a ver com a nossa vida de igreja. Perseverança também tem a ver com a nossa vida de igreja. Sozinho a gente não chega mais longe. Fraternidade ou irmandade, ou crescer em relacionamento de aliança, tem a ver com a nossa vida de igreja. E o amor cobre tudo. Vida de igreja e testemunho para o mundo. Amém, irmãos? Que essa seja uma palavra para o nosso ano. Pode colocar em pé? Que você deseje isso. Conhecer a nossa salvação, está firmado nas Escrituras. Eu quero orar junto com vocês, irmãos. Quero orar. Ó Senhor, muito obrigado por sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua obra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus que se fez presente, que veio habitar em nós, Senhor, que nos salvou, que nos ama, que nos cerca, que nos acolhe. Senhor, revela-nos mais da sua salvação, tão grande salvação, Senhor. Revela-nos mais, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por tão grandes promessas. Obrigado, Senhor, pela preciosa fé que o Senhor depositou em nosso coração, Senhor. Você pode orar: Senhor, eu sou grato. Às vezes minha fé é pouca, é pequena, mas é verdadeira, Senhor. Senhor, está aqui diante do Senhor. Está aqui, Senhor, minha fé em meu coração. Cresce, Senhor, em mim, Senhor, esse desejo de acrescentar, de crescer no Senhor, de corresponder ao Senhor. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, que foi para a sua glória que o Senhor me resgatou, é para a sua glória que o Senhor me sustenta todos os dias. Ó Senhor, não tem a ver comigo, com o meu mérito, com os meus acertos ou com os meus erros, Senhor, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor tem no seu livro todos os dias da minha vida, e o Senhor me fez, estou na época que eu deveria estar, sim, Senhor. Faço parte da geração que deveria estar, sim, Senhor. Ó Senhor, não me deixe, Senhor, não me deixe ser envolvidos por falsos mestres. Senhor, alinhe o meu coração com a sua vontade, Senhor. Sonda-me, Espírito Santo, sonda-me, me dá força para dizer não, para filtrar, para inclinar o meu coração para tudo aquilo que é amável, de boa fama, que tem virtude. Senhor, faz isso, Senhor. Livra-me de ser contaminado pelo esquema desse mundo, pelo jeito desse século, Senhor, pelo pensamento desse mundo, dessa era que vai passar, Senhor. Renova a minha mente, Senhor. Transforma o meu interior através da renovação da minha mente, Senhor. Eis-me aqui diante do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a minha família. Eis aqui os projetos desse ano. Senhor, eu quero crescer no Senhor. Que a graça e a paz seja multiplicada, Senhor, no meu interior, na minha vida, no meu testemunho.